Estava lá eu sentado em uma mesa de um restaurante que estranhamente sempre esteve vazio, a não ser por uma mulher que sentava na minha mesa todos os dias. No começo eu não me importava com a sua presença, mas depois que percebi que ela poderia muito bem sentar em qualquer outro lugar do restaurante, comecei a ficar inquieto. A senhora não se importaria se eu mudasse de lugar? Não. Então eu fui me sentar em outra mesa no canto contrário da sala, mas logo percebi que a mulher se aproximava da minha nova mesa como se isso fosse algo natural. Foi aí que comecei a me perguntar: será que ela era minha convidada naquele dia e nos outros? Com licença, mas eu o convidei para o jantar? Claro, e não precisava de um convite tão formal só para me trazer aqui. Como assim? Ora, desde quando o marido precisa convidar a esposa para as refeições? Você é minha mulher? Sim, sua segunda mulher. E não preciso lembrar que a primeira você matou em um excesso de ciúmes, né? Não é preciso. Já fiquei muito abalado por saber que era casado e não queria criar um remorso de um assassinato que eu nem tinha lembrança. Mas nós somos casados há muito tempo? É uma história bem antiga. Nem me lembro mais. E temos dormido juntos? Que bobagem! Sempre dormimos juntos. E quando nos conhecemos? Só me lembro que foi na primavera. A minha primeira esposa não ficava com ciúmes da nossa camaradagem? Ela não, mas você se ressentia por qualquer coisa, mesmo sabendo da fidelidade dela. Deve ser por isso que a matou. Não me fale do crime. Agarrei o rosto dela com minhas mãos e contemplei seus olhos. Ela era linda, além de ter um rosto macio e fresco. Eu pensei que você fosse uma sombra. Que tolice sua, João de Deus? Por que eu seria uma sombra? É que ultimamente não converso com ninguém nem reparo nas pessoas. Por isso demorei para aceitar que você era minha esposa. O meu constante silêncio não te entediava? De maneira alguma, você nunca deixou de conversar comigo. Meio distraído com a diabólica beleza dela, eu não falei mais nada até que terminássemos o jantar. Então, para onde vamos? Para nossa casa, creio. Fiquei curioso para saber se nossa casa seria diferente da minha. E também fiquei na dúvida se eu conseguiria localizar a casa. Tem certeza que é aqui, Geralda? Ela acenou afirmativamente. Mas eu só fiquei preocupado em descobrir como eu adivinhei o nome dela, pois tinha certeza que era a primeira vez na vida que o pronunciei. Assim que a porta se abriu, sumiram minhas dúvidas. Minhas roupas e meus objetos pessoais todos estavam no apartamento que entramos. Aí então me lembrei de minha esposa. Sem saber se me comportava corretamente, abri meus braços para trazê-la junto a mim. Então a abracei. Senti uma sensação de posse completa. Então a beijei com sofreguidão como se fosse a primeira fêmea que beijava. Por instantes achei estranho que Geralda me acompanhasse até a cama, mas me acalmei quando vi que a cama era de casal e tinha 2 travesseiros, além de haver diversos objetos femininos em minha penteadeira, o que comprovava que éramos realmente casados. Fiquei encabulado quando ela começou a se despir, e não sabia se me retirava ou se tirava meu pijama ali mesmo. Por culpa da minha decisão e também pela beleza de suas pernas, fiquei parado no meio do quarto sem saber o que fazer. Quando estávamos deitados na cama, senti o calor do corpo dela. Me veio grande sensação de posse, posse completa. Não podia mais duvidar que ela sempre foi minha. Os meses passaram e nós evitávamos sair de casa, pois não queria que os outros presenciassem a nossa intimidade. Conversávamos muito todos os dias, falando de forma ingênua sobre todas as coisas e sem nos importar com mais nada. Mas chegou o momento que um vácuo foi criado entre nós, e nos calamos. O rosto dela passou a me aborrecer, assim como o tédio no seu olhar. Me deu uma vontade de ficar só, pois ela me seguia para todo lugar que eu fosse, mas eu não tinha coragem de admitir o que pensava.
Em uma tarde, vi uma corda pendurada e um prego na parede. Pegue, é um colar para você. Envolvi então o pescoço dela com a corda e dei um nó nas pontas. Geralda fechou os olhos como se estivesse ganhando um carinho. Então apertei o nó com força em seu pescoço até ela ficar sufocada e cair no assoalho. Como se fosse a hora do jantar, me deu vontade de ir ao restaurante comer. Procurei minha mesa habitual e me sentei distraído, como se nada me preocupasse. Pelo contrário, senti uma doce sensação de liberdade. De repente, sentou-se na minha mesa uma senhora que, se não fosse pelos cabelos loiros, poderia jurar que era minha esposa, pois tinha o mesmo nariz, boca, olhos e modo de franzir a testa. O rosto era completamente igual. É você, Geralda? Não, sou sua primeira esposa. A segunda você acaba de matar. Sim, eu sei. Matei ela em um acesso de ciúmes. Capaz que não, meu pobre Robério. Robério? Nunca tinha me chamado por esse nome antes. Havia algum erro ali. Um grande erro. Tentei recuperar a calma e resolver o mal-entendido. Tudo passou, Joana. Me chamo Godofredo. Engana-se, Robério. Logo irá se lembrar. Irei! Pode gritar, o restaurante está vazio. E por que está vazio? Somente nós dois frequentamos esse restaurante que meu pai comprou para você. Não pedi nada a seu pai. Nem sabia da existência dele. Ao diabo com vocês dois! Levantei da mesa apressado e saí correndo sem ter noção do que iria fazer. Quando cheguei em minha casa, nem guardei as chaves no bolso e lembrei do cadáver de Geralda. Pensei em voltar, mas me contive quando vi uma mulher muito parecida com minhas outras esposas sentada no sofá. Fiquei desesperado, mas abri meus braços para ela, onde se aconchegou com o corpo rente ao meu. Então levei minhas mãos ao pescoço dela e apertei até ela parar de respirar. Mal entrei na cozinha e me deparei com uma jovem sentada na mesa, que tinha extrema semelhança com Joana e Geralda. Naturalmente, você é minha quarta esposa. Não, João. Somos apenas noivos. Minha noiva. Nós moramos juntos há muito tempo. Eu moro sozinha desde a morte dos meus pais. Você é meu hóspede e acaba de chegar. Depois do casamento, iremos morar na sua cidade natal. Já não tão surpreso com toda essa loucura, me ocorreu formular algumas perguntas, como as que fiz para minha segunda mulher. Mas desisti, com medo de descobrir uma cidade natal que eu nem conhecia.